Hoje nós estamos gravando no Dia do Médico. E nesse dia o Matheus, da 2M Saúde, vai trazer um presente para nós. Ele vai tirar nossas dúvidas sobre contabilidade, sobre o que a gente paga mais, sobre o que a gente não paga e pode dar problema depois. Então, Matheus, obrigado pelo convite, obrigado por estar nos ajudando com isso, viu? Prazer, Thiago. Prazer estar aqui com você. Você que é referência não só como médico, né, mas também como empreendedor e também levando esse conteúdo para outros médicos que estão aí buscando empreender e ter sucesso com a profissão. Então, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Bom, muito bom. Sabe uma coisa legal? A gente estava, antes de entrar aqui no podcast, conversando. Porque nós médicos, a gente às vezes costuma pensar, não, porque as preocupações são minhas de médico, eu preciso falar com o cliente, o meu conselho vai me regular. E, cara, isso não é uma preocupação do médico, né? Sim. Você, como contador, você precisa captar cliente, você precisa respeitar as regras do seu conselho, você precisa pensar no sucesso do seu cliente. Então, não é algo de médico. Exclusivamente de um médico, né? Eu acho que, assim, eu falo muito isso lá no escritório, eu acho que nenhuma profissão ela é preparada na graduação para que você seja um empreendedor, para que você tenha um negócio. Eu acho que existe um mundo ali totalmente a descobrir depois que você sai da graduação. A contabilidade, ela leva ali, vamos colocar, uma pequena vantagem em relação ao médico, porque a contabilidade é uma profissão que necessariamente você vai precisar ter qualquer que seja o seu negócio, vamos dizer assim. Mas profissão nenhuma você aprende a ser empreendedor na faculdade. E é muito interessante que o próprio mercado, o próprio empreendedorismo, ele vai te direcionando e ele vai te levando ao que você precisa de fato conhecer, que é muito mais sobre uma qualidade de vendas, é muito mais sobre como captar e fidelizar clientes, é muito mais sobre ter uma gestão assertiva dentro de casa, conhecer os números da sua empresa. Então, assim, para o médico, eu acho que muitas vezes vocês focam no sentido de da porta para dentro do atendimento e de levar muita qualidade. E aí existe um universo muito grande fora disso, de toda a jornada que o paciente vai ter ali, de como você vai conseguir alcançar esse sucesso, né? Mas assim, são coisas que você ou precisa dominar ou precisa ter um profissional te dando uma assessoria direcionada para que de fato você tenha sucesso com essa profissão, né? Exato. Eu acho que uma coisa que muda muito a jornada do médico empresário, daquele médico que já tem uma clínica, é quando ele descobre que ele realmente está podendo confiar nos profissionais que assessoram ele. Isso. E eu vou trazer histórias pessoais minhas, né? Porque quando eu montei o primeiro consultório, quando eu comecei a crescer, eu fui buscar o contador. Quem que é o contador? Era o amigo do amigo, aí era aquele contador que ele tinha vários clientes, mas que de repente era só eu de médico. Então, talvez algumas áreas específicas da medicina Sim. ele não entendia. E aí você vai conversando, aí você ouve um falar aqui, outro falar ali. Vocês já têm um trabalho bem voltado para a área de saúde, né? A 2M Saúde ela foi fundada em 2021, na verdade, fruto de um direcionamento de um braço de um escritório de contabilidade que já tem mais de 30 anos de mercado. Então, a gente decidiu nichar e direcionar para a área da saúde, para a área médica, para a área de profissionais de saúde. E aí a gente criou, de fato, uma equipe totalmente especializada e exclusiva. A minha sócia, que é diretora operacional hoje do Grupo 2M, da 2M Saúde, além dela ter formação em ciências contábeis, ela tem formação anterior em enfermagem e pós-graduação em auditoria médica. Então, é uma pessoa que conhece muito da parte estrutural. Então, assim, tem alguns pilares para que você tenha uma clínica de sucesso e ele passa ali pela parte de estruturação física, a parte regulatória e aí sim a parte tributária, a parte contábil, a parte de impostos e a parte comercial, captação, gestão do seu negócio, vamos dizer assim. Então hoje a 2M Saúde ela é uma contabilidade exclusiva e totalmente direcionada. Por quê? Existem nuances, existem legislações específicas para a área médica, que uma contabilidade generalista muitas vezes não consegue dominar e não consegue levar esse benefício para o médico. Então, isso acaba impactando muito.
no sentido de te gerar um passivo que você vai ser fiscalizado daqui a algum tempo e vai ter que arcar com isso, com juros e multa, ou no sentido de que você está pagando mais do que deveria e não vai conseguir ressarcimento disso. De parte regulatória também, de você não ter uma clínica regulamentada para que você consiga atender o seu paciente com segurança. Então, toda essa parte, um escritório especializado ele consegue te entregar, diferentemente de um escritório generalista que não teria essa expertise para conseguir levar isso para você, sabe? Sim. Sabe quando você falou de às vezes gerar passivos, né, para o médico? Eu vejo quase todas as vezes quando os médicos estão falando sobre contabilidade, eles estão sempre buscando como que eu vou pagar menos imposto, será que eu posso fazer equiparação hospitalar? Depois a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, né? Sim. Mas o que eu estou vendo agora, orientando vários médicos, na minha mentoria, eu tenho um grupo hoje que está com mais de 800 médicos, é que tem muitos médicos que estão tendo, sim, problema com fisco. Sim. E foi até interessante quando, há pouco tempo, a gente falou sobre direito médico com a equipe da Palova também, que Sim. é muito próxima de vocês Nossos também. parceiros. Exato. E o que ele falou, uma coisa, que a sindicância dos processos, eles estão acontecendo, é que ninguém está vendo, ninguém chega em um grupo, ninguém chega em um congresso, tudo bem, olha, estou tomando uma sindicância, outro, tudo bem, o fisco está me atormentando. É normal, nós não costumamos falar tanto sobre os problemas, e hoje eu estou ouvindo falar muito isso porque os médicos me buscam para ter alguma orientação. Então, quais são os principais problemas? Onde que nós erramos mais? Nessa parte de apuração dos impostos, doutor, acaba que muitas vezes por desconhecimento de quem assessora, você acaba tendo um direcionamento equivocado. E assim, a Receita Federal, ela evolui muito e muito rápido. Então, ela tem um prazo para te fiscalizar de 5 anos. Se hoje a Receita Federal já consegue cruzar as informações da forma que ela consegue acessar diretamente informações do banco, diretamente informações de administradoras de cartão de crédito, existe ali um aparato de declarações que você precisa entregar muito grande. Imagina como que isso vai ser daqui 5 anos para frente, quando ela ainda puder te fiscalizar do que você está fazendo hoje. Então, assim, o que eu falo muito para os meus clientes é que você precisa ter segurança do que você está fazendo hoje, mesmo que você seja um profissional mais arrojado, que queira correr riscos ou não, tá? Não tem problema em querer correr risco, desde que você tenha ciência do risco que você está correndo. A gente tem, por exemplo, lá no escritório, clientes que atendemos, que ele fala assim, Matheus, para mim faz sentido eu correr esse risco, eu deixar de pagar esse imposto hoje, porque com esse recurso eu vou alavancar muito a minha empresa, eu consigo comprar um equipamento novo, eu consigo comprar uma máquina nova, eu consigo investir e eu vou conseguir alavancar muito o meu negócio, que se em algum momento eu for fiscalizado pela Receita Federal daqui 5 anos, eu vou ter ganhado muito mais do que isso que eu deixei de pagar. É o perfil desse empreendedor. O que não dá para acontecer é o médico atender achando que está tudo bem, não está tudo bem, e daqui a algum momento ele ser fiscalizado por isso e ter que pagar algo que pode quebrar a clínica dele, sabe? Então, assim, a Receita Federal ela não vai te fiscalizar hoje porque você deixou de recolher R$1.000 de impostos, R$10.000 de impostos. Só que ao longo de 5 anos, você vai deixar de recolher milhões, milhares de reais. Aí sim ela vai te fiscalizar. E aí muitas vezes, se você não tem ciência desse risco, você pode ter um prejuízo de fato de quebrar a sua empresa. Então, assim, a gente precisa ter a consciência do risco que eu estou correndo na minha operação. Uma vez que esse risco é administrável e você está ciente dele, tudo ok. Você só não pode ser mal assessorado e achar que está fazendo algo certo e, na verdade, não está. Sim. Né? E é o ser pego de surpresa, né? Exatamente. É a pessoa que, às vezes, ela não sabe que está fazendo algo errado e está fazendo. Sim. E ela até, eu vejo médicos revoltados, porque não, mas não tem, ele estava fazendo errado. É isso aí. E o que é que a gente faz errado? Quando você entra num consultório, o que você vê, talvez para quem esteja nos assistindo, assim, a pessoa deixa assim, um erro básico, mas é assim, deixar de emitir nota, essas coisas, aí a pessoa tem ciência que ela faz algo errado. Mas
Tem gente que às vezes está deixando de pagar o imposto porque não sabia que tinha que pagar, ou está dividindo uma nota de uma maneira que não seria, está recebendo em 6 vezes no cartão e de repente tenta fazer a nota de uma maneira que é incorreta. Quais são esses tem alguma coisa Existem muitas nuances na legislação médica, para a parte tributária principalmente, onde o médico ele consegue ter muitos benefícios. A gente tem muitos clientes no escritório que pecam não por má fé, mas sim por desconhecimento. E isso me deixa muito revoltado, porque ele não tem ciência que ele está fazendo algo errado ou que ele está, de fato, errando de alguma forma. Ele está fazendo aquilo ali por desconhecimento. Então, por exemplo, no Simples Nacional, para clínicas menores que estão começando agora, é um bom regime, a gente tem um anexo 5 e um anexo 3. Dependendo de como você estrutura a sua folha de pagamento, você consegue ter uma redução, por exemplo, de uma alíquota de 15,5% para uma alíquota de 6%. E a gente tem médicos pagando 15,5% e desconhecendo que existe a possibilidade dele pagar 6%. A gente está falando menos da metade do valor em impostos, que pode impactar diretamente o negócio dele, no sentido de mais investimento, no sentido de mais distribuição de lucros e assim por diante. Da mesma forma que a gente tem no lucro presumido a tão falada equiparação hospitalar, onde a gente consegue tirar médicos de alíquotas de 18% a 20% e ter alíquotas de 8%. Então, assim, o que eu vejo muito no escritório são profissionais médicos que contratam contabilidades simplesmente pelo vínculo afetivo que você tem com o contador. Ah, mas o contador é meu amigo. Ah, mas o contador é amigo de um amigo meu. Ah, mas o contador é meu primo. A gente tem casos no escritório, doutor, é até absurdo falar isso, que o médico paga 2 contabilidades porque ele não quer reincidir com o antigo contador dele, porque é alguém próximo. Então ele, Matheus, eu quero ter a sua assessoria, mas eu não consigo reincidir com o meu antigo contador, porque eu encontro com ele todo final de semana, a gente toma um uísque junto, a gente tem um network, etc. E eu não posso fazer isso com ele. Mas ele sabe que ele está sendo mal assistido. Então a 2M Saúde entra para que, de fato, faça esse trabalho sem que ele tenha que reincidir com outro contador. Então, assim, muitas vezes, essa separação do que era amizade, do que é esse vínculo afetivo, com a parte do profissionalismo, do empreendedorismo, ela vai fazer diferença diretamente no seu bolso. Então, muitas vezes, a gente pega isso. Muitas pessoas que possuem uma contabilidade, um escritório assessorando simplesmente por conta desse vínculo afetivo, estão pagando mais impostos do que deveriam, porque não tem esse direcionamento de uma contabilidade especializada. E o que eu percebo é muito isso, doutor. Não é por má fé, não é por estratégia de negócio, não é porque é um médico mais arrojado, é por desconhecimento. E isso é muito triste, porque a gente vê médicos pagando milhares de impostos a mais que poderiam estar investindo em estrutura, em distribuição de lucro, em qualidade de vida, e está pagando impostos que nunca mais vai ver. Isso é muito triste. Sabe, você trouxe uma situação aí, que é uma situação pela qual eu passei, porque hoje vocês cuidam de toda a minha contabilidade, sim, mas antes disso eu estava com um contador que é meu amigo, né? Sim. E é meu amigo, fazia parte de alguns masterminds juntos comigo, e aí quando eu fui rescindir com ele foi complexo. Aí ele ficou uns 3 meses assim, que a amizade deu aquela abaladinha, mas hoje já somos tão amigos quanto éramos antes. Então, para quem está com medo, é só falar com um jeitinho com o contador. Mas você me mostrou uma coisa que eu até não sabia. Então, vocês cuidam... Eu sou um cliente que vocês cuidam de toda a minha contabilidade, sim, desde da vida pessoal até a parte da minha empresa. Mas tem clientes que contratam vocês para vocês fazerem uma assessoria, para vocês, sim, darem um apoio, de repente, para aquele contador, sim, dele. Apenas uma consultoria em um aspecto exclusivo, vamos dizer assim. Eu não quero reincidir com a minha contabilidade, Matheus, porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que eu tenho próxima. E, de fato, a contabilidade é uma profissão que exige muita confiança. Sim.
Então, muitas vezes o médico ele não tem uma estrutura interna ali de equipe administrativa, de equipe financeira para lhe dar esse suporte. Então, muitas vezes isso fica tudo a cargo da contabilidade. Então, ele terceiriza esses serviços que ele precisaria muitas vezes ter internamente para uma contabilidade, porque ele tem confiança nesse profissional. Então, nesse sentido, ele nos procura: Matheus, eu sei que a minha contabilidade está pecando e eu gostaria de uma consultoria do seu escritório para que você organizasse a minha casa e, a partir daí, a minha contabilidade conseguisse tocar isso de forma certa, vamos dizer assim. Principalmente para a parte de equiparação hospitalar. A parte de equiparação hospitalar é uma parte que exige uma estruturação física, uma estruturação de processos, e muitas vezes um profissional da contabilidade generalista ele não tem esse conhecimento. E aí o médico me procura para fazer essa estruturação, para direcionar a contabilidade dele para que ele consiga seguir e implantar esse benefício. Sim, é legal isso, porque você trouxe uma situação que eu vejo muitos médicos, o contador, por ser próximo, acaba virando o financeiro dele. Isso aí. Então é aquela questão, o contador dele que fala para ele se ele está tendo lucro, se ele não está, está dentro da clínica dele. Sim. Então, nesse caso, ele vai poder sentar ele, por exemplo, ele está na dúvida se ele pode ir para equiparação hospitalar ou não. Ele vai sentar ele, vai sentar o contador dele do lado e você vai orientar, porque você é especializado nessa área. A contabilidade ela mudou muito, né, doutor? Eu acho que não só a contabilidade, como todas as outras profissões no Brasil, principalmente pós-pandemia, pós essa revolução digital que a gente está vivendo, de inteligência artificial e assim por diante. E hoje a gente não vê mais espaço no mercado para aquela contabilidade que faz o básico, que é simplesmente apurar impostos, te entregar a guia, receber nota fiscal e é isso. Você vê o contador ali só no dia do vencimento do imposto. Hoje a contabilidade ela tem um papel de ser o braço direito do empreendedor, do empresário, seja ele médico, seja ele qualquer outro ramo que ele queira seguir. Por quê? Porque a gente tem informações que a gente consegue, de fato, assessorar os nossos médicos para a tomada de decisão. Então, a gente tem relatórios que a gente consegue entregar para o médico no sentido de que quanto você está faturando, quanto que você está gerando de receita líquida, quanto que você está gastando, quais são os pacientes recorrentes que você tem, qual que é sua atividade, o seu protocolo que mais vende, onde que você fatura mais, onde que você não fatura mais, para que você tenha um direcionamento. A contabilidade ela trabalha com dados passados, então a gente precisa ter uma estruturação para que a gente consiga levar essas informações para os nossos clientes. Mas são informações que eu consigo gerar valor para o meu cliente para que ele tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Matheus, estou precisando importar um equipamento aqui que eu acho que vai ser uma revolução, porque ninguém no Brasil ainda faz isso. Gostaria de... Como que funciona? Quais os benefícios que eu tenho de importar? Se eu escolher um estado para desembarcar isso num porto X, tem diferença de um outro estado Y? Então, a gente tem esse know-how, essa expertise para conseguir direcionar o médico. Só que, muitas vezes, o médico ele não tem noção de que ele contratou esse tipo de serviço e que ele pode ter essa assessoria. E aí ele vai fazendo tudo do jeito dele, e aí lá na frente a contabilidade vai saber e ela fala: pô, se você tivesse me avisado antes, a gente tinha estruturado essa operação melhor e você tinha esse benefício. Então, assim, passa por uma conscientização de quem contrata uma contabilidade também, de exigir esse tipo de serviço. Fala assim: eu não quero só uma contabilidade que apure os impostos e que me entregue guias para pagar. Eu quero ter um braço direito, alguém que vá, com os dados que vocês geram, me gerar informações para uma tomada de decisão. É o que acontece com a sua clínica. A gente tem reuniões periódicas com a Camila, por exemplo, para que a gente consiga traçar, para que a gente tenha um estudo de benefícios tributários, por exemplo, para a parte da educação, para a parte clínica, para que a gente consiga levar valor, em vez de ser só ali a contabilidade que era tida como um mal necessário, alguém que eu tenho que pagar para fazer declaração para o governo, para gerar impostos e assim por diante. É uma contabilidade e uma consultoria empresarial. É isso aí. Né? Então, assim, antes de tomar decisões importantes,
passa a mão no telefone e liga para o Matheus, Matheus, vou tomar essa decisão. Vai falar, posso te ajudar, talvez algumas vocês não entrem, mas você vai ser um parceiro realmente do médico, né? Muita coisa a gente não faz diretamente, mas a gente conversa até com outros profissionais. Então, por exemplo, eu estou estruturando minha clínica para ter uma sala de injetáveis. E para isso eu vou ter que contratar uma equipe de arquitetura, porque eu tenho que ver como que vai fazer. A gente consegue conversar diretamente com o arquiteto para a gente levar as RDCs da Anvisa para ele e falar assim, ó, para ter uma sala de injetáveis, para ter um ambiente clínico, um ambiente médico, você vai precisar observar isso aqui. Se é uma área crítica, se é uma área semicrítica, se é uma área não crítica. Sendo uma área não crítica, uma recepção, você pode ter um tipo de revestimento, um tipo de sofá, um tipo de teto, de pintura na parede. Sendo uma sala de injetáveis, um ambiente crítico, você vai ter que ter um revestimento X, vai ter que ter uma pia, vai ter que ter um dispenser, vai ter sua farmácia, sua sala de medicamentos, ela precisa desse cuidado. Então, muitas vezes, isso não é responsabilidade da contabilidade, mas por ter esse viés, por ter toda essa bagagem, a gente consegue conversar com esse profissional no sentido de que, ó, se você fizer um projeto para o meu cliente dessa forma, isso não vai passar na vigilância sanitária. Você precisa observar esses e esses pontos. Então, muitas vezes, a gente pega cliente nesse sentido. Montou toda a clínica bonita sem observar nada de Anvisa, nada de vigilância sanitária, nada de RDC, porque era uma equipe de arquitetura que não tinha esse conhecimento, e aí depois tem que reformar algo novo, quebrar, colocar tudo novo. Então, assim, cabe, mais uma vez, o médico, o profissional da saúde, ter essa conscientização de que ele tem uma contabilidade, que tem essa expertise e que ele pode exigir esse tipo de trabalho da contabilidade e não simplesmente fazer tudo. Então, assim, muitas vezes o médico, por desconhecimento, mais uma vez, ele acaba fazendo tudo, vamos fazer, sendo que ele já está pagando para ter essa assessoria e ele não está usufruindo disso. E acho que a importância de ter bons profissionais nos orientando, eu senti isso há alguns meses atrás. Porque eu tive uma visita da vigilância na clínica. Sim. E vocês ficaram sabendo todos. E eles ficaram 3 dias na clínica. Eu não sei se é porque eu estou com um grupo orientando empresários. Por algum motivo eles chegaram lá e eles passaram um pente fino que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Eu já tinha recebido visitas da vigilância, mas dessa vez eles foram muito, assim, cada coisinha. Passaram 3 dias dentro da clínica. E no final foi tudo muito tranquilo, porque sim, a gente, por ter a equipe de vocês, a equipe da Palova, quem nos ajuda com a parte de vigilância, estava tudo regular, né? Sim. Eu acabei, eles me orientaram o seguinte: a minha copa de funcionários, produtos com prensal, algumas coisas, não estavam com data de validade, era a copa dos funcionários. Sim. Aí hoje eu tenho isso, então eu não estava perfeito, mas foi um detalhe mínimo e isso me deixou muito tranquilo. Eu falei, pô, estou sendo bem assessorado, né? Sim. E o médico, muitas vezes, ele vai crescendo e talvez quem ajudou ele até determinado ponto não vai ser quem vai ajudar ele para frente. Porque acho que quando o médico começa... Eu me lembro quando eu comecei, eu abri minha empresa em 2007, e eu me lembro que eu fazia as coisas de determinada maneira. E à medida que eu fui crescendo, vai ter que ir mudando. Então, por exemplo, quando eu comecei, o pessoal falava muito de livro caixa, de dedos impostos. Isso ainda faz sentido para o médico que está começando? Hoje já mudou algumas coisas? Assim, existem alguns direcionamentos que ainda fazem sentido quando, de fato, existe uma prestação de serviço híbrida. Então, por exemplo, eu tenho um médico que ele tem uma estrutura física, ele tem uma clínica, ele tem um CNPJ, mas ele também atende em outros estados, em outras localidades, em outras cidades como pessoa física. Aí a gente pode trabalhar um modelo híbrido, onde ele atua como CNPJ e ele também atua como pessoa física. A gente tem um caso, por exemplo, lá no escritório, que é um casal, um cirurgião plástico e uma dermatologista, e ele atua lá em Belo Horizonte e atua também lá no Paraná. Lá em Belo Horizonte ele tem a clínica dele, ele tem todo o direcionamento, ele tem o CNPJ, toda a estrutura,
E lá no Paraná, não. Ele subloca uma sala para atender o público ali regional. Lá ele atende como pessoa física, a gente faz livro caixa, carnê-leão e etc. E aqui ele atende com o CNPJ. Você consegue usufruir de 2 benefícios, alguns benefícios da pessoa física, de você conseguir deduzir ali o que você tem de despesas dedutíveis, e da pessoa jurídica, a parte de procedimentos, a parte de exames complementares, de equiparação hospitalar e assim por diante. O que você não pode ter e que não é permitido de acordo com a legislação é que você tenha pessoa física e pessoa jurídica atuando no mesmo endereço. Aí caracteriza fraude e você está usufruindo de 2 benefícios para um único negócio. Isso pode compor ali um grupo econômico. Pode ser caracterizado crime ou pode ser caracterizado simplesmente multa, uma contravenção nesse sentido. Então, assim, mais uma vez, a contabilidade ela precisa te assessorar para que você tenha um benefício dentro da legalidade. Ela virar para você e falar assim, doutor, se você atender como pessoa física e como pessoa jurídica no mesmo endereço você vai ter um benefício, você vai ter um falso benefício. Porque em algum momento você vai ser fiscalizado, por isso você vai ter que pagar muito mais caro. Então, assim, tudo passa sobre conhecer a operação do cliente e estudar quais os benefícios que ele pode ter. Existem benefícios, só que muitas vezes os benefícios eles são usados de forma incorreta por desconhecimento, tá? Isso acaba gerando muita coisa. Você comentou, vou só pegar um gancho da Sim. parte da fiscalização, assim... Tem muita gente que fica apavorado com fiscalização, né? Fala, pô, a Receita Federal vai me fiscalizar, a Vigilância Sanitária vai me fiscalizar. Lá no escritório a gente prega muito que ninguém tem que ter medo de fiscal. E o que acontece muito? Quem te fiscaliza, muitas vezes ele não tem sequer conhecimento do que ele está te fiscalizando. Foi o caso da sua clínica. As enfermeiras, a parte administrativa, teve que ensinar o fiscal como que ele iria fiscalizar. Assim, é a questão de Brasil, a gente não vai discutir isso, não é uma pessoa que tem fundamentação técnica, que conhece o que ele está fazendo, mas assim, desde que você cumpra e de que você seja bem assistido, você não tem que ter medo de fiscalização nenhuma. A fiscalização vai vir, você vai explicar o que está acontecendo, muitas vezes vai ter algum tipo de problema, porque ele não conhece o que ele está fiscalizando, você vai ter que ensinar ele como te fiscalizar, mas isso aí, ó, tá tudo certo, tá aqui toda a documentação, eu faço dessa e dessa forma, dessa e dessa. E assim, hoje a gente vê fiscalizações muito educativas do que punitivas. Então, assim, ele não vai chegar simplesmente lacrar a sua clínica e falar assim, ó, você não pode mais atender até que você resolva isso, isso, isso. Ele vai pontuar algumas coisas que, de acordo com ele, de acordo com a legislação, estão fora, e ele vai te pedir para corrigir ou para justificar aquilo ali. E aí, tendo um apoio jurídico, um apoio contábil, um apoio de uma empresa que faz essa estruturação sanitária e assim por diante, você vai sanar aqueles pontos e vai resolver. Não é algo assim absurdo que você tenha que ter medo. Não, eu não quero ser fiscalizado nunca. Não, eu não quero. Faz parte do processo. Faz parte do processo você seguir a legislação e segue a vida. E acho que é importante salientar que mesmo nessa visita, eles passaram 3 dias, foram ver cada detalhe, mas todas as vezes muito educados, né? E nenhuma das vezes eu fiquei com aquela sensação de que o fiscal estava querendo alguma coisa. Não, todas as vezes olhando e olha, tem que fazer isso. Teve algumas coisas que eles falaram, tem que fazer. A gente falou assim, não, a gente é amparado na lei. E foi tranquilo, no final eles foram embora com tranquilidade. Me lembro também lá em 2015, início de 2015, eu abri minha clínica em 2016, início de 2015, no meu portão, tinha um pequeno degrauzinho, o que dificultava a acessibilidade para alguém que estivesse numa cadeira de roda. Sim. Quando eu fiz isso, eu não percebi. E um dia a vigilância foi lá e eles me orientaram, e eu corrigi. Então, acho que é isso também. Acho que os médicos têm muito medo de fiscalização. Sim, no sentido de criar um monstro e falar assim, pô, se eu for fiscalizado, vou fechar a minha clínica e eu não vou conseguir atender. Ou vou tomar multas exorbitantes, ou o fiscal ele vai querer propina, ele é corrupto, isso e aquilo. Assim, não acontece. Uma vez que você está amparado, que você segue uma legislação, é como você falou mesmo. Muitas vezes o profissional ele não vai ter o conhecimento adequado para te fiscalizar. Ele vai precisar desse apoio. E aí você demonstra para ele.
fiscal, eu estou fazendo dessa forma, amparado nessa e nessa lei, nessa e nessa RDC da Anvisa. Por isso que eu fiz dessa forma. Não, tá ok. Ou não, eu tenho um outro entendimento. Eu acho que vocês deveriam fazer dessa e dessa forma. Eu vou pontuar aqui, você corrige e segue a vida. Mas não é um monstro assim, entendeu? Então, muitas vezes a gente pega clínicas, por exemplo, iniciando mesmo. Ele, não quero ter visita da vigilância sanitária. Não, porque se você fizer equiparação hospitalar, vai chamar muita atenção da Receita Federal e eu vou começar a ser mais fiscalizado. Não, segue a vida, atua, seja médico, seja empreendedor e tenha profissionais te cercando que vão te dar todo esse apoio. E seja tranquilo. Tranquilo. E eu acho que talvez os médicos estejam nos assistindo, a maior parte esteja na estrutura do Simples, acho que é a mais comum hoje. Sim. Né? E eu vejo que muitos médicos, eles passam do faturamento que valeria a pena eles estarem no Simples. Sim. E eles não percebem isso. Talvez até me corrija se eu estiver errado, mas você pode estar no Simples, você pode pagar imposto como clínicas, isso antes ainda da equiparação. Isso. Você vai, à medida que você for crescendo, você vai ter que ir mudando o seu Sim. regime tributário. Podia falar um pouquinho para a gente qual que é mais ou menos um valor que o cara fala, pô, tô no Simples, não vale mais a pena estar? Limiar, vamos Exato. dizer assim, né? O Simples Nacional, doutor, ele é um regime onde você tem faixas de alíquota ligadas diretamente ao seu faturamento. Então, se você fatura de 0 a 180 mil por ano, você tem uma alíquota X. De 180 a 360, uma alíquota Y. E essa alíquota ela vai escalando cada vez mais à medida que o seu faturamento vai aumentando. Existem benefícios para empresas no Simples Nacional, por exemplo, que possuem uma folha de pagamento alta, que possuem, por exemplo, 28% de gasto com folha do seu faturamento. Então faz sentido porque aí você consegue mudar o anexo e, como eu falei, ter uma tributação ali inicial em 6%, que é uma tributação ótima hoje, visto a legislação tributária que a gente tem no país. Quando a gente chega ali num limiar de um faturamento de 30 mil mensal, 40 mil mensal, a gente já começa a ter olhos para o lucro presumido. O lucro presumido ele é um regime onde, como o próprio nome diz, você vai ter uma presunção de lucro, onde você vai presumir que você tem uma presunção para atividades normais de serviço de 32%, e quando você tem procedimentos e exames, uma presunção de 8% e 12%. Então, assim, a gente consegue ter uma redução quando a gente vai para o lucro presumido, para a gente conseguir voltar a ter uma alíquota ali próxima a 8%, 9%. Então, muitas vezes, o que acontece? Esse acompanhamento tributário, ele não é feito. Então, no início ali, faria sentido para o profissional da saúde, para o médico, estar no Simples Nacional. Só que aí começou a crescer muito, e ele não foi acompanhando esse nível de faturamento. E aí, quando ele vê, ele está pagando 20%, 25% em impostos. Sendo que se ele estivesse no lucro presumido sem equiparação hospitalar, ele já estaria pagando 13%, sem precisar fazer absolutamente nada, simplesmente mudando o regime tributário dele. E aí, com a equiparação hospitalar, que é um viés que precisa ter uma estruturação, precisa ter uma equipe que vai te dar esse direcionamento, essa segurança, você conseguiria alcançar ali algo em torno de 8%. Então, assim, o planejamento tributário ele não é algo estático, que eu vou fazer hoje para você e ele vai perdurar a vida inteira da sua clínica. Pode ser que eu faça um planejamento tributário para a sua clínica hoje e mês que vem ele já não valha mais porque a realidade da sua clínica mudou. Então, eu colocaria ali um limiar de algo em torno de 30 a 40 mil mensal. A partir disso, se você é um empresário, uma clínica médica que está no Simples Nacional, comece a ter olhos para o lucro presumido ou chame a sua contabilidade. Fala assim, contador, eu escutei que acima desse valor meu faturamento está crescendo, eu já posso ter alguns benefícios no lucro presumido. Faz um estudo tributário para mim. Esse contador ele vai fazer um estudo tributário para você e vai conseguir te dar esse direcionamento. Acho que talvez isso seja o ouro desse podcast, porque eu conheço muitos médicos que passaram desse faturamento e não se preocuparam em mudar. Talvez, isso acho que é muito comum de acontecer. E a gente vê, pior que isso, muitas vezes o médico tendo um direcionamento de que
Então, abre uma outra empresa no Simples, para que você divida o faturamento entre essas duas empresas. Então, declara somente 50% do seu faturamento para que você consiga manter próximo aos 30%, aos 40%. E aí o médico ele não tem noção de que ele está gerando um passivo que ele vai ser fiscalizado em algum momento e que essa economia ela é fictícia. Isso não vale. Então, assim, entre, por exemplo, deixar de declarar 50% e pagar 6%, criando um passivo, é melhor você pagar 8% no lucro presumido com a equiparação hospitalar, estando tranquilo de que você não vai ter problema em momento nenhum. Então, assim, o interessante é que eu não estou aqui falando que o médico tem que conhecer contabilidade, que ele tem que estudar tributário, que ele tem que... Mas ele precisa ter um pouco dessa noção de florear e de saber que existem possibilidades para que ele tenha uma melhor tributação, para que ele não tenha problemas estruturais e assim por diante. Isso que é o ponto. Não é que o médico precisa estudar contabilidade, precisa estudar direito tributário, precisa conhecer sobre a legislação da Anvisa. Ele precisa minimamente saber que existem possibilidades. Acho que a gente pode pensar que a jornada do médico vai ser, ele vai estar no Simples, ele vai passar por uma clínica, pagar como uma clínica médica, Sim. E um dia ele vai estar qualificado, talvez, para ir para uma equiparação hospitalar. Isso. E quando que é a hora do médico começar a pensar na equiparação hospitalar? Se eu tenho um consultório só faço consultas, eu posso, Sim. eu não posso, a minha consulta está na equiparação hospitalar, só os meus tratamentos... Clarifica um pouquinho para a gente, que eu vejo que essa é uma área de bastante dúvida também. A equiparação hospitalar, na verdade, ele é um benefício que a gente tem dentro da lei do lucro presumido, onde ele fala qual que será a minha presunção de lucro para o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. E ali, ele, na verdade, é um benefício desde 95, que é a publicação dessa lei, só que era um tema ainda muito obscuro. A gente não tinha um direcionamento muito assertivo do que eu precisaria para ter esses benefícios. Os pré-requisitos, eles não eram muito claros. E ao longo de todo esse tempo, a gente foi tendo ações recorrentes junto ao STJ, que de fato foi cada vez deixando o tema mais claro. Então, hoje a gente tem um posicionamento que... quais são os 4 pré-requisitos para eu ter equiparação hospitalar? Como a gente está falando de um benefício do lucro presumido, era estar no lucro presumido, essencialmente. Você precisa estar regulamentado como uma clínica médica, ou seja, você precisa atender à normatização da Anvisa ali, basicamente ter um alvará sanitário válido, o que indica que você sofreu uma fiscalização, que esse fiscal conferiu e que você pode exercer as atividades que você propõe a exercer. Você precisa estar regulamentado juridicamente como uma sociedade empresária. Então, muitos médicos abrem um CNPJ no sentido de um profissional único que vai prestar serviço em outros hospitais, que vai trabalhar num regime de plantão. Então, essa é uma sociedade unipessoal. Esse profissional ele não teria esse benefício. Uma vez que você está organizado como uma sociedade empresária, você possui um espaço, que ali existe uma empresa, que existem funcionários e assim por diante, você pode ter acesso a esse benefício. E o último, que foi esclarecido em 2023 pelo STJ, é que todas as empresas, todas as atividades, exceto consultas, podem exercer e usufruir do benefício. Ou seja, todas as especialidades reconhecidas pelo CFM, além odontologia e fisioterapia, podem ter acesso a esse benefício, exceto consultas. Então, por exemplo, se você faz consultas e faz também procedimentos, mesmo que sejam minimamente invasivos, com anestesia local ou sem anestesia, uma reposição hormonal, um implante hormonal, o que quer que seja, um implante de um DIU, um botox, um preenchimento, a parte dermatológica, toda essa parte você pode ter acesso a esse benefício. Só que a sua contabilidade ela vai precisar fazer uma apuração segregada,
o que você tem de consultas que não tem acesso a esse benefício, sua contabilidade vai apurar de uma forma. O que você tem de procedimentos e exames complementares, sua contabilidade vai apurar de uma outra forma. Só que é um benefício tão grande, a gente está falando de sair de uma alíquota de presunção de 32% para 8%. Então, essa mudança, ela impacta a sua alíquota efetiva como um todo. Então, assim, no final, você vai estar saindo de uma alíquota efetiva de 18%, 19%, e indo para uma alíquota efetiva de 8%, 9%. Então, assim, qual que é o limiar para que você comece a pensar em equiparação hospitalar? O primeiro é ter atividades de procedimentos e exames complementares, mesmo que sejam minimamente invasivos. Mesmo que seja um exame de bioimpedância, calorimetria, muitas vezes exames considerados simples e o médico acha, pô, não, isso é muito simples. Ah, não, para ter isso eu preciso ser considerado um hospital, ser considerado um hospital dia. Não, eu vou precisar ter um aparato jurídico muito grande. Não, assim, uma vez que você realiza atividades de procedimentos e exames, todo o resto a gente consegue estruturar para que você tenha o benefício da equiparação hospitalar. Então, acho que até para deixar claro, vou dar um exemplo. O médico está faturando R$100.000. Ele estaria pagando 18. Ele passa a pagar 8, é isso? Isso aí. Então, economia acho que tá gigantesca. Pra quem está nos vendo ver o tamanho que é isso e que muitos médicos não aproveitam de algo que é legal. A gente não está falando de manobra, de falar uma coisa que não é, não. A gente está falando de uma coisa perfeita, de uma coisa legal que ele não vai ter dor de cabeça depois. Exatamente. Falando de um benefício dentro de uma lei, a gente não está falando de entendimento, de jurisprudência, de consulta à Receita Federal, nada disso. A gente está falando de uma lei que determina os pré-requisitos que você precisa ter e quais são os benefícios que você tem desde que você cumpra os pré-requisitos. Esse benefício ele vem, como o próprio nome diz, para ter uma equiparação hospitalar. Um hospital ele já tem esse benefício por si só, por ser um hospital. E muitas vezes uma clínica ela tem gastos com estrutura, com a parte estrutural, com a parte administrativa. Então, essa é uma forma de que você tenha essa equiparação a um hospital para procedimentos que são ambulatoriais, mas que podem ser equiparados a hospitalares, a serviços considerados hospitalares. A gente tem, por exemplo, em discussão, um médico plantonista que atende urgência e emergência dentro de um hospital. Apesar de ser em local de terceiros, apesar de ser de não ter uma estrutura empresarial, vamos dizer assim, existe uma discussão de que isso não é uma simples consulta, porque o médico está ali para atender, ele é um intensivista, ele vai atender um pronto-socorro, uma emergência, então não é uma simples consulta. Existem já jurisprudências de que esse profissional também poderia ter acesso à equiparação hospitalar, só que são casos que são discutidos judicialmente. Nesse caso, a gente precisaria ingressar com mandado de segurança, fazer uma consulta, judicializar, para verificar se esse profissional poderia ou não ter acesso a esse benefício. Mas, uma vez que você cumpre esses 4 pré-requisitos e não existe nada que te impeça, você sequer precisa judicializar. Você precisa estruturar. Uma vez que você estruturou, você pode seguir utilizando o benefício. Então, uma dúvida que chega muito para mim é assim, Matheus, um colega médico falou que isso é muito complicado, que eu vou ter gastos, eu vou ter que judicializar isso, eu vou ter que pedir um mandado de segurança. Então, assim, é a mesma coisa do benefício que a gente tem no Simples Nacional. Uma vez que você cumpre uma regra, que é ter 28% de gasto com folha, você deixa de tributar 15,5%, passa a tributar 6%. Eu não entro na justiça para perguntar se eu posso tributar 6% uma vez que eu gasto. Por que eu vou entrar na justiça para perguntar se eu posso ter equiparação hospitalar, sendo que eu já cumpri os pré-requisitos que estão ali? Então, o comparativo ele é basicamente esse. Você precisaria ingressar na justiça, por exemplo, se você já cumpriu os pré-requisitos, mas não teve acesso a esse benefício. Então, existe também a possibilidade de você recuperar os impostos que você pagou a maior dos últimos 5 anos.
Da mesma forma que a Receita Federal ela tem 5 anos para frente para te fiscalizar, você também tem 5 anos para trás para requerer algo que você fez de forma errada. E aí, muitas vezes, para que você tenha essa segurança, é legal você judicializar isso para que você tenha acesso a esse benefício, recupere esse crédito sem ter problema nenhum. Então, acho que essa é uma pergunta que muitos médicos têm. Sim. Para o futuro, você não precisa judicializar. Isso aí. Se você for para o passado, é legal judicializar. É legal judicializar para que você tenha essa segurança. Existem processos administrativos também junto à Receita Federal, onde a Receita Federal ela vai analisar o mérito daquilo ali e ela vai te restituir aquele valor. Uma vez que você passa por esse processo administrativo e você não tem sucesso, existe a possibilidade de que você consiga judicializar isso. O que vai determinar é o que você tem de documentação para embasar esse seu pedido. Como que era a emissão das notas fiscais, o que você colocava no prontuário do paciente de informação de atendimento. Então, muitas vezes, o profissional ele não se atenta a como que ele emite a nota fiscal. Ele coloca lá simplesmente serviços médicos, sem especificar que é uma consulta, ou que é um procedimento, ou que é... Ou muitas vezes ele não informa isso no prontuário médico de forma assertiva. A gente fala muito que, assim, a nota fiscal ele é um documento público, então muitas vezes você tendo a chave de acesso, qualquer pessoa pode ter acesso à nota fiscal. Então muitas vezes você não quer descrever na nota fiscal tudo que o paciente está fazendo, até mesmo por privacidade do seu próprio paciente. Pô, não vou colocar aqui que meu paciente está fazendo uma reposição hormonal, por exemplo, porque acho que não faz sentido, mas eu vou alimentar aqui o prontuário desse com todos os detalhes de tudo o que aconteceu. Essa documentação ela pode servir de embasamento numa possível pedida de restituição de impostos, entendeu? Então, assim, muitas vezes o profissional ele não se preocupa com a qualidade da documentação que ele está gerando. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, de reembolso de pacientes. O paciente pede, não, coloca isso aqui em vez disso aqui na nota fiscal para que eu consiga o reembolso. Faz isso, isso e isso. Em vez de tirar uma única nota, tira 10 notas diferentes para mim, para eu conseguir reembolso total disso. E aí, muitas vezes, você pode estar gerando um passivo para você mesmo. Você não houve ali uma comunicação acertada com o paciente, você atendeu a solicitação dele, mas sem saber o impacto que isso poderia te trazer, e lá na frente você está pagando mais impostos do que deveria, ou pode estar passando por uma fiscalização, pode estar sendo chamado para esclarecimentos no CRM. Por quê? Porque o paciente visitou sua clínica uma única vez, só que você tirou 10 notas para ele, de 10 meses seguidos, sem ele ir lá essas outras 10. Você criou uma operação fraudulenta para atender o paciente em algo, achando que estava fazendo algo benéfico, mas sem saber do impacto que isso poderia te trazer. Criando um problema para você mesmo. Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo uma época em que cada vez mais convênios, planos de saúde estão olhando atentamente para isso. Exatamente, isso. A gente tem muito de uma situação, que foi criada pelo mau uso do reembolso, né? Então, mais uma vez, quem utiliza a ferramenta como levar um benefício para o paciente está sendo prejudicado por alguém que utilizava disso de forma incorreta. Então, assim, hoje a gente vê seguros de saúde, planos de saúde, exigindo documentações totalmente descabidas. Documentações que são privadas entre a relação paciente-médico mesmo, sabe? E muito no sentido, eu já vi, por exemplo, plano de saúde pedindo referência bibliográfica para estar pedindo aquele, assim, é algo ilusório, mas muito por conta de um mau uso desse benefício. Então, assim, cada vez mais o médico ele precisa se preocupar com a documentação que ele está gerando e de quais são os impactos que isso pode gerar para você no futuro. Muitas vezes você não se atenta a isso. E na jornada do paciente, existem outras formas de você fidelizar ele sem ser você atender coisas que vão tornar a sua operação ilegal, sabe? Sim, sem dúvida. Matheus, acho que você esclareceu muitas dúvidas aqui. Eu acho que para o médico
que fique a mensagem. Procure uma ajuda especializada. Assim como nós temos nossas especialidades dentro da medicina, assim como o mesmo tratamento não serve para todos, é o caso da contabilidade também. Sim. Né? A gente, nessa evolução da profissão, a gente saiu daquela contabilidade que simplesmente entregava impostos, passamos a ser um parceiro do profissional para levar valor, para gerar documentação para tomada de decisão. Agora a gente tem uma outra revolução da parte tecnológica, entrando inteligência artificial, como que a gente vai utilizar tudo isso. Então, assim, se o profissional ele ainda tem um contador desse que está lá atrás e que não se preocupa em gerar valor para o seu cliente, que não se preocupa com as automatizações, com a digitalização de todos esses processos, provavelmente você está sendo mal assistido e você não está aproveitando desses benefícios que existem na legislação. Você poderia estar pagando menos ou tendo menos riscos na sua operação, no seu atendimento ao paciente. Muito bom. Obrigado por ter vindo aqui, por ter esclarecido tanta coisa. Para quem precisar, vamos colocar aqui no descritivo desse episódio o contato do Matheus, da contabilidade. E lembre, não é só uma contabilidade, é uma consultoria empresarial. Exatamente. Nós somos parceiros, né? Não só de atendimento, mas de novos negócios. Então, todos os alunos, as pessoas, todos os médicos que vierem de indicação do Dr. Thiago Volpi terão um tratamento especial dentro da 2M Saúde e também um valor especial de assessoria ou de consultoria. Então, muitas vezes, se você tem uma contabilidade de confiança, um primo, um conhecido que você conhece muito e que você não gostaria de largar, dê uma oportunidade para a 2M Saúde como contabilidade especializada, simplesmente para direcionar como a sua contabilidade pode fazer de agora em diante. Não precisa necessariamente abandonar a sua contabilidade. E a 2M Saúde também oferece, doutor, um diagnóstico completo da sua empresa. Então, assim, está com dúvida se você está sendo bem assistido, está com dúvida se você não está aproveitando benefícios que você poderia, chame a gente para que a gente faça um diagnóstico completo da sua clínica. E aí a gente vai pontuar como que está a sua parte estrutural, como que está a sua parte de impostos, como que está a sua parte de folha de pagamento, para que a gente consiga levar possíveis situações para que você tenha mais benefícios ou mitigue possíveis riscos, vamos dizer assim. Bom, então estamos no Dia do Médico e que baita presentão que você deu para a nossa comunidade, esse auxílio. Quando nós publicarmos o podcast, a gente vai descrever como que vocês conseguem ter esse diagnóstico. Exatamente. Matheus, muito obrigado. Obrigado a você, doutor, pela oportunidade de estar aqui. Um grande abraço. Um grande abraço.